Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui de volta para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de dar continuidade, eu convido você a se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo, compartilhe os conteúdos dos vídeos deste canal. Se quiser deixar aí nos comentários sugestões para novos temas, de novos vídeos, também fique à vontade. Hoje, pessoal, eu quero estar aqui compartilhando com vocês a respeito de um livro, que é esse daqui, ó. Esse livro aqui, ó. Traz por tema assim, Davi, a vida real de um herói bíblico. Esse livro que é do escritor Joel Baden. Para quem não conhece quem é Joel Baden é professor associado da Yale Divinity School, da Universidade Yale, especialista em Antigo Testamento e estudos bíblicos. Tem vários livros, ensaios e artigos de referência publicados sobre o tema. Eu estava hoje, agora à noite, olhando alguns livros e acabei me deparando com esse daqui. E lembrei que dentro dele aqui tem uma questão bem interessante que eu quero estar compartilhando com vocês. Este livro é um livro que traz questões muito polêmicas a respeito do personagem Davi, e quem quiser adquirir ele, eu digo que é um livro bom. Tem questões, como eu já falei, que te levam a pensar fora da caixa. Foi justamente por isso que eu comprei ele, porque eu gosto de questões polêmicas. Eu gosto de tudo aquilo que está fora da caixa. Não gosto de nada preso à religiosidade, ao dogmatismo, ao fanatismo religioso. Eu procuro equilibrar muitas coisas e julgar também de forma a fazer uma avaliação crítica, julgar de maneira inteligente. Então eu procuro reter sempre aquilo que é bom. Como diz no ditado popular, come a carne e joga o espinho do peixe fora. Só que o que acontece? Vai um conselho já. Este livro aqui, quem quiser adquirir ele, ou quem já comprou já sabe, né? Mas quem não comprou ainda, de repente vai ver este vídeo e vai querer comprar. Se você é uma pessoa que lê os livros a partir das lentes de um óculos religioso, com vínculos, com vínculos voltados ao dogmatismo, com vínculos religiosos, cheio de pressupostos e aquela, de forma tendenciosa, já vai ler os livros, né? Querendo que o livro compartilhe 100% da mesma ideia com você, eu aconselho não comprar ele. Ele leva a pensar fora da caixa, como eu já disse. E o que acontece? Este livro aqui, ele é um livro que traz questionamentos, e ele traz, no caso, ele confronta muitas questões, principalmente relacionadas ao texto hebraico. Então, aqui já vai também uma informação para todos aqueles que são defensores do texto hebraico maçorético como texto inerrante, que reflete 100% os originais, que não tem erro nenhum em variante textual, que não tem acréscimo, que não tem nada, eu aconselho não comprar, porque ele vai confrontar de forma direta e objetiva o texto hebraico. Vou dar aqui um pequeno exemplo de uma porção que eu separei dele. Página 45. A respeito, fala aqui sobre o matador de Golias. Ele vai tratar aqui sobre a questão especificamente de uma coisa que envolve muito, que é a respeito da estatura de Golias. Ele fala bem assim, ó, é certo que a altura atribuída a Golias, né, pelo texto hebraico, são 6 côvados e 1 palmo de altura. 1 Samuel 17:4. Resulta em incríveis 2 metros e 90 centímetros de altura. Então, segundo o texto hebraico, ele nos informa aqui que Golias tinha aí quase 3 metros de altura. Imagina um homem com quase 3 metros de altura, né? Um gigante para ninguém botar defeito. Porém, ele diz assim, ó, embora a Septuaginta no caso, né, a versão grega ali do Antigo Testamento, diz assim, ó, embora a Septuaginta diga 4 côvados em vez de 6,
medida mais provável, mais ou menos, 1,98 m, 1,90 m, 98 aí de altura, mais ou menos. Daí ele diz assim, ainda extraordinariamente alta para aquele tempo e lugar. Daí diz assim, sugerindo que a versão hebraica pode ter sido alterada para torná-lo gigante ainda mais importante. Então, essa informação aqui que está na página 45 me chamou a atenção. Quando eu comprei, estava fazendo leitura, eu li ali, e hoje eu acabei lembrando. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal que é sobre o gigantismo de Golias, né? Por que eu estou comentando sobre esta parte aqui? Porque, observe, geralmente as pessoas sempre aprendem nos ensinos bíblicos, nas escolas dominicais, nas igrejas, que Golias tinha ali seus quase 3 metros de altura. Um gigante, para ninguém botar efeito. Quando, porém, você vai analisar e comparar com o texto grego da Septuaginta, diz que ele tinha ali em torno de 1,90 m, ou seja, praticamente 1 metro mais baixo. Uma altura considerável, né? Uma pessoa alta, mas não na proporção que o texto hebraico descreve. E um detalhe curioso aqui que me chamou a atenção é que os manuscritos do Mar Morto, os textos de Qumran, concordam com a leitura do texto grego da Septuaginta. Então, este livro aqui ele está informando uma questão, como eu disse, tanto quanto que polêmica, para aqueles que são fanáticos, né? E têm visão somente para o texto hebraico. Isso aqui vai confrontar. Por quê? Porque ele entra em concordância com os manuscritos do Mar Morto e também, em muitas passagens, o texto grego da Septuaginta, ele tem apoio de outras testemunhas textuais, como até mesmo na Torá ele tem apoio da Pentateuco Samaritano, os manuscritos do Mar Morto, Peshitta, Vulgata, né? Tem Targum, então tipo assim, em muitos momentos o texto hebraico ele fica sozinho. Aí eu fico me perguntando, será que de fato a leitura proposta, inclusive que está contida nas traduções bíblicas cristãs, e inclusive também que é defendido como a leitura correta e inerrante, está correta? Será que não está errado? É claro que para muitos isso é uma informação secundária e eu concordo, mas não deixa de ser algo evidentemente curioso. Até porque eu digo isso? Porque é uma questão para se pensar, assim como este ponto pode ter sido alterado para querer ali colocar que Davi confrontou com alguém muito mais grande que ele, muito mais pesado, possa ser que não foi. Digamos que Davi tinha seus 1,70 m de altura, uma altura, creio, que é proporcional de um judeu, 1,68 m, 1,70 m. Se Golias tinha 1,90 m, são 20 centímetros de diferença. Já aquela ideia daquele gigantismo já cai por terra. O confronto e o duelo já se torna... Claro, Golias era perito, né, veterano em guerra, Davi não, mas já quebra aquela ideia daquele confronto de um pequeno menino contra um enorme, colossal gigante. Não, já se torna algo, em questão de altura, mais equilibrado. Então, são questões assim que este livro, algumas questões assim que esse livro faz você prestar atenção e fazer uma avaliação. Ainda que muitos dizem, não, mas quem sabe esse cara aqui é um camarada que fez esse livro porque ele não crê nas escrituras. Não, calma aí. Olha só, se você pega um livro, uma obra acadêmica de peso como essa daqui, ó, do Emanuel Tovo, alguém perito na área, inclusive, né, foi tradução do Dr. Edson de Faria Francisco, você vai ver que, por exemplo, ali no livro de 1 Samuel, capítulo 17, se eu não estou equivocado, e 18, ou 16 e 17, é uma coisa assim, existe uma variação enorme, uma lacuna enorme entre a leitura apresentada pela Septuaginta e a leitura apresentada pelo texto hebraico maçorético. Eu não lembro agora a página que é comentado especificamente sobre isso,
mas tem nessa obra aqui, ó. Ou seja, esta obra aqui, ela confirma o que está escrito nesse livro aqui. Então, é como eu disse, se for querer analisar e fazer leitura nesse livro aqui, já com vínculos religiosos, vai acabar dizendo que o camarada é um herege, que o camarada não ia isso e aquilo. Não, mas calma aí. Tem coisas que ele pode falar aqui que são heresia? Pode. Depende de como você entende as questões. Mas tem coisas aqui que você tem que parar e analisar. Essa ideia, por exemplo, como eu mencionei aqui, do tamanho da proporção do gigantismo de Golias, é algo a ser questionável. Golias era tão gigante? Era tão enorme? Ou é conversa fiada? Vai que ele tinha aí seu 1,90 m de altura. Porque é o que os textos de Qumran falam, os manuscritos do Mar Morto, é o que a tradução da grega da Septuaginta fala. E agora? Né? Então, tem muitas leituras que, quando você analisa obras como essa, ela vai falar realmente o que está escrito aqui. Dizendo, olha, o texto hebraico diz assim, 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 assim. Mas se nós formos ler no texto hebraico dos manuscritos do Mar Morto, a leitura está oposta. A Septuaginta está oposta. A Vulgata Latina está oposta. O Targum está oposto. O Pentateuco Samarcano está oposto. E aí? Ou qual é que vale mais? Qual que tem mais peso acadêmico? Continua sendo ainda o texto hebraico maçorético? Então, esta ideia que o texto hebraico maçorético traz uma leitura inerrante, uma leitura que reflete 100% os originais, que não tem variante textual, não tem acréscimo, não tem glosa, não tem nada. Esse daí é a fantasia da cabeça, né? Daquelas pessoas que já vão olhar com vínculo religioso, né? São fanáticas, apreciam, né? O texto hebraico ali, esse aqui, não estou querendo dizer que o texto hebraico não presta, não é isso. O texto hebraico é um texto top, show de bola. Eu aprecio, eu amo o texto hebraico maçorético. Só que o que eu estou dizendo aqui é que existem porções que são colocadas em xeque-mate. Tem muitas leituras e muitas passagens aonde o texto grego da Septuaginta traz uma leitura melhor. Não simplesmente só por ele, porque ele tem apoio, como eu já disse, dos manuscritos do Mar Morto, da Peshitta, dos Targums e outras testemunhas textuais. Então, é uma avaliação crítica de forma coerente, sensata, né? Trabalhando aqui com possibilidades, não estou afirmando que Golias tinha 1,90 m, uma possibilidade. Então são questões, são avaliações críticas, mas de forma coerente, inteligente, que eu estou fazendo. Então, veja que só simplesmente aqui eu estou pincelando referente a uma parte de uma porção que envolve o gigantismo de Golias. Página 45 deste livro, é um exemplo. Então, quando a gente adquire uma obra como essa e faz uma leitura com um olhar crítico, de forma racional, lógica, né? Comparando inclusive com outras obras como essa daqui, ó, a pessoa vai notar que, de fato, a proposta apresentada por ele e muitas questões, principalmente relacionadas à gramática, são questões interessantes e relevantes. Eu, particularmente, sobre a respeito da altura de Davi, sobre a altura de Golias, eu particularmente acredito, uma opinião minha, que Golias tinha realmente ali em torno de 1,90 m. Por quê? Não por causa que eu li o livro, porque pense comigo, a tradução grega da Septuaginta é pelo menos ali 1000 anos anterior ao texto massorético. Não que antiguidade seja sinônimo de fidelidade, mas é que tem apoio dos manuscritos do Mar Morto, tem apoio de outras testemunhas textuais, trazendo a mesma proposta de leitura. Então o peso se torna muito maior do que o texto hebraico massorético. Se eu estiver correto, né, nessa minha hipótese, o gigantismo de Golias aqui já cai por terra. E ele se torna simplesmente uma pessoa com uma estatura alta, né, uma estatura precisa ali,
mas não uma altura fenomenal, aquele colosso, né? Se torna ali uma coisa mais equilibrada. Então, pessoal, este livro que ele traz leituras assim como esta, né? São leituras interessantes para quem gosta de pensar fora da caixa, para quem gosta de polêmica. Então, se você de repente quiser adquirir ele, é um bom livro, é uma boa leitura, só que como eu disse, você tem que ter uma certa maturidade para ler obras como essa. Se você for religioso, for tendencioso, for cheio de pressupostos, eu te dou um conselho, não compre, não adquira, para você, bem no fim, acabar se desviando da tua fé, que você tanto crê, e né, eu não quero ser cúmplice por esta informação dada mediante este vídeo, que no caso, né, pela plataforma de uma rede social como o YouTube, e acabar depois de amanhã sabendo que você se desviou, né, da tua fé, que você se afastou, que você se tornou ali uma outra pessoa, né, por causa de um conteúdo elaborado como isso. Então, eu não quero participar, né, de nenhuma catástrofe da vida de ninguém. Volto a aconselhar. Se você não tem maturidade, não leia. Mas se você tem uma maturidade e gosta de questões que te levem a pensar fora da caixa, é uma boa obra, né? Uma opinião minha, da forma que eu leio, da forma que eu analiso, faço avaliação crítica, procuro reter aquilo que é bom, aquilo que não é bom eu deixo de lado, né? Sou uma pessoa já que tem uma maturidade, que não vai mexer com o meu psicológico, não vai mexer com a minha fé, com aquilo que eu creio, no Deus que eu creio, que eu sirvo, né? Então, essas questões não vai alterar em nada. Simplesmente vai me levar a olhar muitas outras questões que estão relacionadas ao texto hebraico, fazer uma análise a partir da crítica textual, analisar a partir das variantes textuais, da reconstrução textual, do texto da Septuaginta, dos manuscritos do Mar Morto, entre muitos outros fatores. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar nesta ocasião com vocês era essas informações, né, referente a esta obra aqui do Joel Baden, uma obra interessante, né, que traz por tema Davi, a vida real de um herói bíblico. Então, basicamente era isso nesta ocasião, pessoal. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.